pelos auxiliares, há uma avaliação de que é tanta mentira que somente um manifesto de Lula seria, de fato, uma comunicação limpa e direta com os religiosos, né, para os evangélicos. Então, os principais pontos já foram entregues a Lula desde quinta-feira passada, como a gente divulgou aqui na CNN Brasil, e nesta semana este manifesto deve ser assinado de acordo com auxiliares da campanha, coordenadores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma coisa é certa, reuniões, encontros com pastores no decorrer desta semana, sim, vão acontecer. Muito bem, Basília, a conferir. Até já. Gente, vamos agora dar uma atualizada nas principais notícias do dia no Pulso Sem Limites. O CENIPA investiga um acidente que interditou o aeroporto de Congonhas, na capital paulista, por quase 9 horas neste domingo. Mais de 60 voos com chegadas ou partidas previstas para hoje no terminal foram afetados. Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A inflação para este ano saiu pela 15ª semana consecutiva. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, o índice deve ficar em 5,71% em 2022. Mais de 70% dos consumidores pretendem ir às compras para o Dia das Crianças. A expectativa dos lojistas é de que a data movimente mais de 13 bilhões e meio de reais. E na França, uma greve de trabalhadores de refinarias entra no 10º dia e causa transtornos para os motoristas. Os sindicatos pedem aumento de salário em meio à alta da inflação. Agora, meio-dia e 53, o presidente Jair Bolsonaro recuou e afirmou que não está em estudo. Bem, não poderíamos dizer recuou, disse que não discutiria esse assunto neste momento, que é o aumento no número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, Bolsonaro disse que o assunto poderia ser discutido depois das eleições, caso ele fosse reeleito. Ontem, ele disse que sequer pediu o estudo. Bom, vamos entender então esse vai e vem com a Carol Rosinha. Conta aí, Carol, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, digamos assim, mudou um pouco o tom dessa declaração em relação a esse assunto de aumentar o número de ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite, questionado então pelos jornalistas, o presidente disse que essa proposta não está descartada, mas que isso não é uma prioridade agora. Realmente, o STF tem 11 ministros e Bolsonaro chegou a sugerir então que esse número aumentasse para 16, ou seja, ele poderia indicar pelo menos mais 5 ministros à Suprema Corte. Atualmente, no atual governo, o presidente já indicou 2 ministros, né, que já estão lá no STF, os ministros André Mendonça e também Nunes Marques. E, de qualquer maneira, a partir do próximo ano, o novo presidente da República, se for o caso de Bolsonaro, né, a reeleição, terá que indicar de qualquer forma mais 2 ministros, isso porque os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber vão se aposentar. Bom, antes dessa declaração ontem à noite aos jornalistas, o presidente também já tinha tocado nesse assunto numa entrevista a um podcast e disse que pode descartar essa ideia se o STF diminuir a temperatura e que, se reeleito, vai conversar mais uma vez com a presidente da Suprema Corte e, no seu partido, a maior bancada dentro do Congresso Nacional. E, consequentemente, esse assunto em relação à indicação de ministros, né, todo esse assunto precisa passar pelo Congresso Nacional. São senadores que analisam e aprovam as indicações de novos ministros. Estou comendo minha ração diária. Sopa com ovo. Você já comeu aquela sua marmita maravilhosa, só que não? Eu troquei agora, sabe por quê? Porque eu comecei jejum intermitente. Então, antes do jejum, eu proteína. E aí, a sopa com ovo, até 15 a gente gosta, inclusive. Ele estava falando ar, a marmita do nosso estúdio. Bate, porém, bebe, bate, bebe. Mas é por isso que eu estava ficando lindo e saudável. Quando eu estava vazia, que a vasilha já estava aqui há mais tempo, você não estava comigo, vasilha? Sim, eu concordo. Eu vi ela aqui embaixo. Muito saudável. Deu um chute ali na canela da vasilha. Gente, neste ponto a gente não
não pode recuar, né? Pois é, vai. Recuar. Recuar. Será que o presidente agora ele recuou, né? Ele postergou uma discussão que essa discussão, de fato, será que vai para frente ou é mais uma ofensiva? Lançou o assunto, não é novidade no governo Jair Bolsonaro que há uma tensão com os ministros do Supremo Tribunal Federal e várias tentativas de como ampliar o poder do bolsonarismo lá dentro da Suprema Corte. Após o resultado das urnas em primeiro turno, você tem aí a chegada de mais parlamentares bolsonaristas. O Senado Federal é a casa responsável pela sabatina, pela aprovação das indicações e também é um tipo de casa capaz de regulamentar o Supremo, no sentido de cobrar prestação de esclarecimento, se quisesse, né, fazer peso e contrapesos, como bem colocou Alexandre Borges no comentário anterior. Então, se o Senado é a casa que valida a indicação de ministros do STF, também seria essa casa, como prevê a nossa Constituição, capaz de fazer esse tipo de fiscalização do STF. Só que isso, na prática, nunca aconteceu. Então, você vê que alguns parlamentares, até parlamentares ligados a Jair Bolsonaro, já apresentaram pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte, mas é aquele tipo de proposta que nunca vai para frente, não tem uma compreensão política, né? Uma intenção dentro do parlamento de mais parlamentares que possam apoiar para que uma proposta como essa vá para frente. Bom, só que agora a gente tem um Senado mais bolsonarista do que no primeiro mandato de Jair Bolsonaro. O que isso pode significar? Mais pressão sobre os ministros da Suprema Corte, disso a gente não tem a menor dúvida, mas alterações legislativas que possam ampliar a composição do STF, modificar até o tempo de mandato. Hoje o mandato dos ministros na Suprema Corte evitar isso. Então, uma vez indicado, fica lá até quando ele quiser ou quando houver aposentadoria compulsória, 75 anos de idade. Mesmo com a modificação do Congresso, mesmo com a ampliação do poder de Bolsonaro sobre o Congresso, isso não significa que ele tenha conseguido o número suficiente de parlamentares para alterar a lei, a ponto de modificar as regras alíneas, criar essas teorias, testar, né? São como tentativas de ver o que pode pegar, balões de ensaio, como a gente hoje. Por exemplo, não tem nenhuma interlocução com o atual presidente do STF, por causa do rol de ministros bolsonaristas dentro da Suprema Corte. Uribe. É uma cena bastante preocupante. Charles Louis, uma pesquisa que está se revirando na tumba, porque foi ele que acabou fazendo a teoria da divisão de poderes. É uma interferência no Supremo Tribunal Federal, é uma interferência no Poder Judiciário. E conversando com o presidente da campanha de Bolsonaro, foi uma avaliação de que foi um tiro no pé. É um expediente, como a Basília Rodrigues trouxe, do bolsonarismo de jogar ideias ao vento e em algum momento essas ideias se concretizam. E essas ideias podem se concretizar numa proposta de emenda à Constituição oferecida por um senador da base aliada. Não seria necessariamente o Palácio do Planalto que iria capturar esse movimento, mas você terceiriza para alguém no Senado Federal. E aí o presidente da República pode dizer que lavou as mãos, que não foi adiante. Mas a ideia foi gerida por ele próprio. Ele próprio defendeu a discussão dessa proposta, agora deixou uma porta meio aberta, não recuou totalmente, disse que agora não é o momento, que irá conversar com a presidente do Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, para saber se irá adiante ou não, mas já deixou no ar. E isso é bastante preocupante. Tão preocupante que parece o que foi feito por regimes ditatoriais, como é o caso da Venezuela. Então, aumentar o número de ministros da Suprema Corte para simplesmente ter mais nomes afinados ao chefe do Poder Executivo de ocasião, é sim um desrespeito à ordem democrática. E assim como a gente cobra de Luiz Inácio da Silva que várias vezes um plano de governo escrito, não só da boca para fora, seria até bom neste momento que Jair Bolsonaro fizesse um documento se comprometendo a não levar adiante essa proposta e não tentar interferir na Suprema Corte brasileira. Ô Basílio Uribe, vou fazer o nosso time da tocha aqui, tá? Não vamos entregar ela em Jandira.
Tá bom? Agradeço, porque eu quero saber de vocês, nesse início de semana, segunda semana de campanha para também o segundo turno, quais são os pontos mais relevantes de ambos os lados, Uri? Primeiro, de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora ele vai fazer um giro pelo Nordeste. É importante percebermos como será o comportamento dos estados. Que candidaturas Luiz Inácio Lula da Silva irá apoiar e que candidaturas e disputas ele vai se manter longe. Em relação a Jair Bolsonaro, é necessário nós sabermos como será essa tentativa de entrada de Jair Bolsonaro no Nordeste. Temos uma tentativa de consolidação desse processo, que é da Marisa Alves e Michele Bolsonaro fazendo um giro por lá. Jair Bolsonaro tem uma agenda na quinta-feira em Recife. Há uma avaliação interna de que ele precisa pisar mais rápido no Nordeste. A vida está contigo. É isso, ir para as ruas, né, como a gente trouxe na semana passada.